Boa noite, começa agora o WebDivan. O WebDivan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UltV. Eu sou Renata Antonelli, estou como Tata no chat para vocês. Estou aqui vendo meus internautas queridos tentando entrar. Um beijo para todo mundo que já está assistindo o WebDivan. Babu, Josino, Tony, um beijo muito especial para o Nil. E todo mundo que está aqui, já estou vendo entrar, Gabriel, Corona, Jalves, Babu querido, obrigada. Serginho, da Irlanda, que eu sei que está assistindo o programa, ele não conseguiu se conectar ainda, mas ele me avisou que ia assistir o programa. Serginho, nosso internauta das antigas, está assistindo a Diva. Serginho, um beijo muito especial para você, eu te espero ao vivo no programa, tá? Não vale esse abraço Irlanda, São Paulo, eu quero que você venha para cá, Irlanda, Brasil não dá. Vem para cá. Cadê o Neto Palma? Alguém me explica cadê o Neto Palma, nosso internauta querido que não está ainda aqui. Bom, gente, queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer também a marca de roupa Carina, Tuyama, by Cambré, que é quem está me vestindo, e depois do programa eu vou colocar o look inteiro para vocês no Twitter e no Face do programa. No meu Twitter, que é Re_Antonelli, e no Facebook do programa WebDivan. Bom, chega de agradecimentos, né? Já agradecemos todos. Hoje eu tenho uma entrevistada muito interessante, que eu tô muito afim de te entrevistar, né? Foi a gente tentando bater a agenda, uma loucura, né? Uma loucura. Faz tempo que eu falei com você, foi no final de maio, uns 2 meses, até que enfim consegui trazer a Joana aqui. Vou apresentar para vocês. Hoje eu vou conversar com a psicóloga do Núcleo de Paradigma de Análise do Comportamento, Joana Singer Vermes. Boa noite, Joana. Boa noite, Renata. Joana, primeira coisa, né? O que é o Núcleo Paradigma de Análise do Comportamento? O paradigma, né, a gente... o paradigma. O paradigma, ele é um instituto, ele é uma clínica de psicoterapia, é uma clínica com vários serviços de psicologia e de saúde mental de modo geral, e é também uma escola, um centro de formação de terapeutas que vão para abordagem analítico-comportamental, então desde cursos de especialização, extensão, eventos, sempre voltados para a psicologia e temas afins. Nossa, bacana, muito bacana. Tem o Face do Paradigma, né? Tem o Face do Paradigma, que é Núcleo Paradigma, e o Twitter, que é @Núcleo Paradigma. Núcleo Paradigma. Vou segui-los, Núcleo Paradigma. Ótimo. Joana veio aqui, né, entre outros temas que a gente gostaria de conversar. Um deles, assim, me interessou particularmente, depois eu te contar por quê. E aí a gente resolveu conversar, né, e falar hoje sobre um tema. O WebDivan toda semana fala sobre um tema relacionado à subjetividade humana. Como não podia deixar de ser, o tema de hoje é recusa alimentar na infância. Esse nome, né, recusa alimentar na infância, eu gostei muito do que você escreveu. Crianças que não comem. Tipo isso, né? Crianças que não comem. Crianças que não gostam de comer e pronto. E pronto. Joana, não é só muito comum, como eu estava lendo, que 25% das crianças apresentam recusa alimentar. É real isso? Pois é, Renata, é assim, recusa alimentar, a gente sempre pensa em alguns níveis, né, de recusa. Então é normal, é comum que as crianças recusem um ou outro alimento, muitas vezes em função da consistência, da cor, né, do tipo de alimento, e por alguma fase, às vezes por uma fase mais extensa, e tudo bem, sem grandes comprometimentos, mas muitas vezes os pais avaliam isso como uma recusa alimentar e vão fazer parte desses 25%. Até a gente chegar num outro ponto, né, dessa variedade de crianças que de fato tem uma seleção muito restrita de alimentos ou uma quantidade muito restrita de ingestão e que aí sim causa problemas, e aí a gente vai falar que é uma recusa alimentar séria, que deve preocupar pais, pediatras e levar o psicólogo. Te falei particularmente que eu queria falar sobre esse tema, né, entre outros que a gente pensou em trazer no programa, porque isso é uma lenda, né, dentro da minha casa. Minha mãe sempre conta, nossa, você nunca comia, você não comia até os 4 anos, você não comia. E aí quando eu nunca perguntei a fundo o que era não comer, né, eu achava que era uma preocupação de pais, sabe? De mãe italiana. De mãe italiana, né, como assim, não come tudo? E aí eu antes do programa fui perguntar, o que era não comer?
E aí ela falou, era uma recusa alimentar séria, mas não existia o conhecimento do assunto há 30 anos atrás, né? 37. Não existia o conhecimento do assunto como a gente tem hoje. Então, assim, os pediatras falavam para ela assim, não, ela é chatinha para comer mesmo, ela é uma criança que não gosta de comer. E aí ela começou a me contar, com 2 meses, eu mamava 50 ml de mamadeira por dia, dormindo. Não é nada. Não é nada, e o que é um erro também, dormindo, né? É. Sim, uma com recusa todo perigo, enfim. com todo perigo, quer dizer, uma recusa muito, muito cedo, desde os 2 meses. Fora isso, né, continuou até os 4 anos, depois eu passei a comer. Eu vejo, né, e aí eu perguntei pra ela, você ficava correndo atrás de mim com a comida? Porque o que a gente vê isso, né, vê muito, esses pais lá correndo atrás da criança com comida, a mãe chora, né, porque a criança não come, a criança percebe o desespero dos pais. E eu perguntei, você corria atrás de mim com a comida? Ela falou assim, nossa, eu nem tentava mais, eu desisti de correr atrás de você com a comida, porque não adiantava. Quer dizer, é uma recusa importante, é o tipo de recusa importante. Nada orgânico, nada foi constatado como orgânico. Não se sabia o que fazer, né? Como é que hoje, né, os psicólogos olham, né, principalmente os psicólogos do comportamento, olham para uma recusa alimentar como esse exemplo que eu dei, né? Uma criança que não come, se come dormindo, quer dizer, rejeita de verdade a comida, trancava a boca, assim. E não tem quem faça. Não tem quem faça. E aí eu fiquei imaginando, né? É um desespero para os pais. Pois é, e às vezes é esse desespero que faz com que os pais acabem fazendo tudo que eles não devem fazer. Sempre na melhor das intenções, né? Em geral, quando vêm os pais no meu consultório, eu tento acolchoar bastante isso, porque de alguma maneira os pais estão tentando, do jeito que eles sabem, fazer aquele problema se reverter. Mas é o que eles têm como repertório, e aí é que entra o nosso papel. Assim, Renata, primeiro de tudo, acho que é importante falar que antes de qualquer intervenção, né, a gente vai fazer uma avaliação que a gente chama de avaliação funcional. Então, entender naquele caso, com aquela criança, por quê? Quais são as funções daquela recusa? Então, né, a gente pode pensar numa infinidade de coisas. É possível que seja uma criança que o único momento que ela tem uma atenção de verdade, ainda que seja uma atenção negativa, é a hora da refeição. Pode ser uma criança que teve uma doença ou teve qualquer problema, às vezes até uma gripe forte, nada grave, mas parou por um tempo de comer, os pais entram em desespero, aí eles começam a, vamos dizer, orientar a alimentação de um jeito muito aversivo, com muita ansiedade, com ameaça. E aí, uma coisa que poderia ser temporária, ela acaba ganhando uma dimensão muito maior. Até a gente pensar outros casos do tipo a criança perceber, né, que daquele modo ela consegue atingir os pais. Então aí a gente vai precisar entender outras coisas, né? O que está acontecendo nessa relação que eles estão precisando reclamar ou pedir ajuda por meio da recusa alimentar. Então quer dizer, né, a recusa alimentar é um meio da criança pedir ajuda ou mostrar que tem alguma coisa que não está legal? Em geral, sim, né? Quer dizer, em si a própria recusa alimentar já é algo errado. E se a gente pensar que alimento é uma coisa básica e que está relacionado a afeto, está relacionado a pessoas, então a gente não tem como a gente não olhar para isso. O que está acontecendo na relação dessa criança com a família? Não quer dizer que a relação seja ruim, que sejam pais pouco cuidadosos de maneira nenhuma. Mas, senão tua mãe também vai me matar. Ela é mãe de psicóloga, ela já entende que com certeza o problema foi ela. Ela já assumiu isso. Ela já assumiu, o problema fui eu, já sei. Brincadeira, né, mãe? Mas é assim, não quer dizer necessariamente que tenha um problema na relação, mas tem algo que para aquela criança não está funcionando, não está sendo saudável. E aí, né, essa história do ir atrás, como a tua mãe fazia. Provavelmente ela fazia isso por um desespero, né? Quer dizer, tô vendo a minha filha magrinha, pequena, e ela precisa comer.
e o que vai acontecer com ela. E aí tem às vezes umas fantasias dos pais, né, do que pode acontecer, da doença. Então... Eu perguntei, né, qual era a tua fantasia? Se eu no começo, o que você imaginava que ia acontecer? Aí ela falou, eu imaginava que você ia desmaiar. Então eu tava sempre olhando pra ver se você não tava desnutrida a um ponto de desmaiar. É isso. Imagina a preocupação. Aí eu falei, mas eu já desmaiei, né? Eu desmaiei na infância. Eu falei, não, nunca. Quer dizer, é uma fantasia. E aí, bom, então assim, o nosso trabalho com essas crianças, bem em linhas gerais, depois acho que a gente vai detalhando, o trabalho com essas crianças, ele, por um lado, ele vai ser a orientação de pais, então vai ser um trabalho específico com os pais, de orientar procedimentos que podem ser mais adequados, mais saudáveis e outros procedimentos que têm sido ineficientes, um desserviço para a solução. Então, um trabalho com os pais. E um trabalho com a criança, né? E aí entra desde algumas atividades em sessão e algumas sugestões para as crianças fazer junto com os pais em casa. Só um exemplo, né? A gente não vai conseguir descrever todas as atividades que a gente passaria para os pais, enfim, porque em cada caso se faz de um jeito. Mas, por exemplo, talvez começar por isso, trabalhando essa fantasia dos pais, não correr atrás da criança, se ela está correndo ela não vai desmaiar. Exato. Uma coisa por aí, então assim, entender a função daquilo. Isso, entender então um pouco com os pais. O que é alimentação para eles? O que significa o momento da alimentação? Como eles se sentem como pais quando a criança não come? Porque muitas vezes existe uma avaliação de eu não estou alimentando, não sou capaz de alimentar meu filho, portanto eu sou uma mãe incompetente, né? Então tem uma série de questões aí. O trabalho, em parte, é tentar pensar e minimizar um pouco essas fantasias que são ruins para a mãe e acaba sendo para a criança. Um outro elemento, uma outra coisa que a gente costuma fazer é assim, pensar um pouco aquele tipo de relação que existe na comida, na hora da comida, em geral, uma relação muito inconsistente. Né? A mãe, no desespero, ela faz um monte de coisa. Ameaça, dá carinho, faz promessa. Chantagem. É, né, uma montanha russa para a criança e para a mãe. Então, a gente tentar programar com a mãe formas mais consistentes de lidar com aquilo. Então, né, a hora de comer é um momento para ser prazeroso, mas o pedido para você precisa comer, ele tem que ser firme e carinhoso. Então, tirar as ameaças, até porque em geral são ameaças que a própria mãe não é capaz de cumprir, tá certo? E aí, estabelecer um momento de prazer dissociado da hora da alimentação. Então, assim, vamos fazer uma coisa? Você vai comer o seu prato, eu vou comer o meu. E no final, quando a gente acabar, a gente vai fazer uma brincadeira só nós duas. Então, a gente começa a transferir um pouco dessa atenção toda que fica em volta do prato para o pós-refeição. Essa é uma delas. Uhum. Fora um detalhe, né, super importante do que você falou, que assim, hora da refeição é hora da refeição. É para sentar, é para comer. Porque muitas vezes, quando os pais reclamam, o meu filho não come, enfim, aí eu começo a perguntar o comportamento alimentar da família. Não sentam para comer. Todo mundo na frente na frente da TV. Então, lógico, aquilo é ver TV. A criança não associa aquilo com uma refeição. Não aprende o que é uma refeição, né? De olhar para a comida, de compartilhar com as pessoas, de ser um momento especial, gostoso, né? Viram aproveitar. Tô vendo a televisão, eu aproveito ou como. É o significado que a família dá para a comida. Uhum. Às vezes o contrário também acontece, né? É tanto peso na hora da alimentação, agora é hora de comer, não pode isso na mesa, tem que sentar desse jeito, não pode pegar o garfo daquele jeito, que aí a criança acaba vendo, né, o se alimentar como um grande cerimonial, um momento de chatices e não um momento de prazer com a família. Uhum. Com certeza. Olha o que o Juan fala. Um beijo pra você, Juan. Ele fala assim, minha mãe me dizia que me afogaria no tanque quando eu aprontava. Né? Que ameaça de você afogar no tanque. Isso, o meu pai, ele batia debaixo da mesa e falava que o lobo mau estava vindo me buscar.
Então, minha mãe falava que o lixeiro ia me buscar, né? E aí, quando começou a novela nova das 9, tinha uma questão de lixo na novela, tal, que a criança foi abandonada no lixão. Eu olhei aquela imagem e falei assim, nossa, isso lembra a minha infância. Eu tinha medo de vir parar no lixão. É isso. Só que aí, né, pegando o comentário do Juan, no fundo a gente acaba tendo um efeito contrário, porque a ameaça, ela produz, em geral, ansiedade. A ansiedade, para a maioria das crianças, especialmente as que não gostam de comer, tem um efeito de perda de apetite, fecha a garganta, dá enjoo, que é o que a gente sente muitas vezes quando a gente está ansioso por qualquer motivo. Então, aquilo que a mãe pretende conseguir acaba produzindo um efeito totalmente contrário. Né? Menos chance da criança querer comer com uma ameaça. Assim, até dá para entender, né? O Juan fala que quando ele aprontava, quer dizer, não é quando ele não comia. Ah, tá. É diferente. A gente também, quando aprontava, eu ia pro lixão, né? Você também, enfim. A gente tinha, né, uma ameaça ali, mas uma ameaça engraçada, de brincadeira, né? Você sabia, eu acho que você sabia, Juan me disse que você não ia ser afogado no tanque. A gente até tem a fantasia daquilo, mas a gente no fundo sabe que os pais são amorosos, os pais que são amorosos, eles não vão fazer isso. Mas com a comida é muito mais complicado, porque assim, ter ansiedade sem ser a hora da refeição é uma coisa, né? Já fiquei com medo, minha mãe falou pra me jogar no lixo, eu aprontei e fiquei com medo, fiquei ansiosa, ok, aquilo passa, não está associado à comida. O problema é associar isso à alimentação. Porque daí ela já vai para a refeição da próxima vez ansiosa, porque como é que vai ser? Eu não vou conseguir. E aí os pais fazem aquele prato que a criança vê como uma montanha, né? E ela não sabe nem como é que ela vai começar. Essa é até uma das coisas que eu proponho para os pais. Deixar a criança fazer o próprio prato. Então, ela assumir, você vai colocar no seu prato o que você quer, o que você acha que você vai comer. Tem que pegar um pouquinho de cada, mas você vai fazer. Aí a gente tem a chance de ver a criança limpando o prato e depois repetir e poder dizer para a criança, nossa, você até repetiu, é o máximo. A criança se sente o máximo, porque ela já vive uma coisa, né? Você não come, não come, isso é ruim. Ela também se sente, né? Exato. Valorizada. Eu queria mandar um beijo mais do que especial, a Joana também vai querer mandar, né? Pra Fê Guedes, um beijo pra você, minha linda, um beijo muito especial pra você. Adorei o teu esmalte, Fê Guedes, que você tá lá no Ronha, que eu vi no Twitter. Um beijo muito especial pro Léo, querido, meu irmão, um beijo pra você, queridos. Se você quiser fazer os seus beijos também, Joana, aposto que pra eles você quer. Posso? Claro. Então, meu beijo também pra Fê e pro Léo. Pena que a Fê não veio me maquiar. Pena, né? Um beijo para todo mundo que está me assistindo, para o meu marido, para a família, para os amigos que estão assistindo. Obrigada. É isso aí, né? É um momento de agradecimentos de novo, não é, Diva? Juan fala o seguinte: cheguei a colocar fogo na minha cama. Eu sabia que ela não faria isso, não afogaria ele no tanque. Mas sabia que essa era a última bronca de bom humor dela. Depois vinha o castigo. Quer dizer, vou usar o teu exemplo, Juan. A criança sabe, né, até onde os pais vão. Por isso que muitas vezes a ameaça não é funcional. Porque a criança sabe que os pais não vão fazer aquilo. E aí eles perdem a autoridade, e isso é um problemão, né? Porque aí a criança já começa a testar, no fundo eu sei que ela não vai fazer isso. A ameaça tem que cumprir, então a ameaça tem que ser uma ameaça possível. E prometeu também tem que cumprir. Prometeu também tem que cumprir, exatamente. A Fê, ela pergunta o seguinte: brincar na hora de comer, isso ajudaria ou atrapalharia? É a Fê Guedes? É a Fê Guedes. Fê, depende muito. É assim, tem brincadeira que compete com a alimentação, né? Então, vamos imaginar o seguinte: a criança tá lá no DS, no game, e com isso ela não consegue usar o talher, aí a mãe vai colocando e daí ela tá atenta ao jogo. Então aí a gente tem um problema, né? Quando a gente tem uma brincadeira, que é uma brincadeira social, familiar, e muitas vezes envolvendo a comida, vamos ver quem faz a colherada mais colorida, vamos ver quem consegue colocar ingredientes mais diferentes. Um conta uma piada, o outro conta outra. Então, assim, a gente está, né, fazendo a alimentação um momento social e as brincadeiras são sociais, aí a gente
acho que a gente pode fazer uma coisa boa pela criança. Sabe que uma coisa que eu percebo muito, assim, vendo o comportamento dos pais com as crianças na alimentação, geralmente, isso que a gente já comentou, dos pais não sentarem à mesa, mas daquela hora é um sacrifício tão grande para a mãe, por exemplo, que tá ali colocando as coisas, fazendo as coisas para lá e para cá, não senta para comer e falando, tem que comer, você não comeu ainda, você não vai comer, né? Essa zona na alimentação é tão comum. Eu não entendo, não vem, na verdade eu entendo, não vem da educação a questão, né? Poucas famílias sentam para comer. Até entendo o fato da gente ter uma vida super corrida. Tava brincando no Twitter que hoje eu troquei de roupa dentro do carro. É muito corrida a vida, né? A verdade é essa. Até entendo que a mãe precisa ir lá distribuindo o prato, fazendo outra coisa, já pegando outra coisa. Mas assim, a alimentação é muito importante. Queria te perguntar isso. Queria que você contasse isso para os internautas. Qual é a importância desse momento da alimentação, né? E o que isso pode, uma educação alimentar ruim, o que pode acarretar na vida adulta? Então, vamos lá. Sim, a gente tem Então, o horário da alimentação é aquilo, né? Nem pode ser o sagrado momento e que também coloca um peso muito grande, né? E nem pode ser uma situação que assim, cada um come a hora que quer, de qualquer jeito, vai fazendo outras coisas, principalmente para a criança que está estabelecendo alguns valores, entendendo como que ela precisa se comportar quando ela está em grupo, enfim. Os pais, eu acho que assim, isso provavelmente começa desde o bebê, né? Então, claro que o bebê vai ter um horário diferente dos pais, dos outros de crianças mais velhas, mas pouco a pouco o bebê já ser inserido num contexto que ele pode estar no cadeirão dele junto com a família, ele está observando que é daquele jeito que as pessoas se alimentam. O que a gente tem como um problema lá na frente? A gente pode ter desde uma criança que não observa o que ela está comendo, isso a gente pode ter desde obesidade, compulsão alimentar, uma forma de se alimentar rápida demais, que acaba tendo prejuízos para a saúde. Uma criança que tem a alimentação como, né, uma atividade que ela não é importante. Então eu posso comer qualquer coisa, estou com pressa, vou comer uma tranqueira, vou andando e comendo. É dizer, um descuido com a alimentação muito sério. E outros problemas que a gente pode pensar, né, da criança pouco nutrida, pouco saudável, enfim. Quer dizer, vários, né? Vários. Eu diria assim, né, se a gente pensasse um transtorno como anorexia, bulimia, acho que seria esticar demais, né? Claro. Seria um pouco demais, talvez aí entram outras variáveis. Mas ainda assim, vamos dizer, uma relação um pouco saudável com a comida, com o alimento. A Fê até fez essa mesma pergunta, né? Ela falou, dependendo do que a mãe faz para a criança comer, isso pode influenciar o comportamento alimentar na vida adulta. A mesma pergunta que eu fiz, quer dizer, o que acarreta na vida adulta o comportamento alimentar na infância? A Palhacite, um beijo pra você. Um beijo pro Luiz, também entrou. Não sei se você conhece Palhacite, Luiz. É o mesmo. É o mesmo? É o mesmo. É o mesmo. Um beijo pra você. Ele fala o seguinte: tenho um filho que come muito bem e o mais novo come muito mal. Às vezes, para fazer meu caçula comer, comparo com o mais velho. Devo continuar fazendo isso? Certamente não. Né? Por quê? O que a gente acaba dizendo para a criança? Primeiro, o teu valor, ele está baseado no valor do outro, né? O parâmetro não é você mesmo, é o outro. A criança fica mal porque ela sabe que ela não vai conseguir comer igual o outro, então para o autoconceito é péssimo. Cria uma rivalidade entre os irmãos, acaba criando uma competição que não é legal, né? E o se alimentar não é para ser uma competição. Certamente o outro filho do Luiz tem outros problemas diferentes, né? Então comparar certamente não é uma boa estratégia. Até pode pedir ajuda do irmão que come melhor para entrar na brincadeira e tal, mas jamais comparar.
Em nenhuma situação, né, aversiva, diria, se faz isso, né? Olha, seu irmão é muito melhor nisso do que você. Sim. Não ia ser com a comida, né? Com certeza. Mas é difícil, eu fiquei pensando no Luiz, difícil isso, né? Você tem um filho que come e o outro que não come. E aí, né? Na hora da refeição é aquela coisa, tá um lá comendo quietinho, né? E o outro, né, chamando a atenção. A atenção negativa, mas tá chamando a atenção. O que se faz numa situação dessa? Então, o coitado que come bem acaba muitas vezes recebendo menos atenção nessa hora, né? E aí, tudo bem, não dá para dar atenção para os dois ao mesmo tempo. É importante que os pais daí estejam atentos a outros momentos que esse filho precisa de mais atenção. E ok, olha, está comendo, parabéns, não deixar de valorizar, sem comparar, mas não deixar de valorizar. Até porque senão ele começa a discriminar que o negócio é não comer para receber atenção. Que bom, você está ficando forte, saudável, legal. E aí a atenção pro outro, eu sempre sugiro para os pais que seja o mínimo de atenção para o não comer, o máximo de atenção para o comer. Então assim, olha, em alguns casos, né, chega num extremo de assim, nós vamos fazer um combinado. Se você não quiser comer, não tem problema, teu prato vai ficar no micro-ondas. Na hora que você quiser comer, você me chama. Antes disso, eu vou fazer minhas coisas. Então, retira a atenção, sem briga, sem fortes emoções, sai de perto. Em algum momento, a criança vai, ou por fome ou por necessidade de atenção, pedir ajuda desses pais. E aí pode-se fazer uma nova tentativa. Ótimo. Né? Mas para tirar um pouco esse circo armado em volta da criança não comendo. É engraçado, né, que eu brinco que às vezes a psicologia, ela explica os instintos de uma forma mais bacana. Porque aí, eu perguntando pra minha mãe, como é que eu comecei a comer, né? Como assim, 4 anos mudou a vida? Né? O que aconteceu ali, nos 4 anos, fui investigando um pouco. Aí ela falou assim, não, eu comecei a pôr tudo na mesa, o que você acabou de falar, a Joana acabou de descrever o comportamento que ela teve. Colocava tudo na mesa, quer, come, não quer, não come. Quando quiser, me chama pra comer. Perfeito. E aí eu passei a comer. Sua mãe tá de parabéns. Tá de parabéns. E mais do que isso, eu passei a comer, eu só gostava de verdura e legumes. Num primeiro momento, né? E para uma criança, principalmente de ló e quiabo, se não tivesse ou jiló ou quiabo, eu não comia. Eu queria chamar a atenção ou já era assim mesmo, né? Diferente, fazer o quê? Falando um pouco, né, da vida adulta. Eu estava conversando com uma amiga que eu ia te entrevistar e falei que a gente ia falar desse comportamento. Ela falou assim, mas eu já li muita coisa que crianças... o problema da criança que não come é a relação mãe-bebê. A mãe e a criança, né? Reducionista. Mas também vi algumas coisas de sites na internet que falam um pouco isso. Pesquisar a relação mãe-bebê. Lógico que a gente vai pesquisar a relação dos pais com o filho, né? Mas não quer dizer que o fato da criança não comer é culpa da mãe, ou culpa de algum comportamento da mãe. Sim. Só, né? Pode ser, mas pode não ser também. Mas de um comportamento ali, não é que a mãe não quer, a criança, nada disso. Porque vira uma coisa tão maior do que realmente é, né? Colocar desse jeito. Bom, relação mãe-bebê. Porque veja, né? A gente sempre vai pensar numa relação. Então, aquilo que a mãe faz vai influenciar o bebê e vice-versa. Então, vamos imaginar, por exemplo, um bebê que é muito pequenininho, nasceu prematuro, não tem força para mamar, mama pouco. Dificilmente a mãe vai passar incólume por isso, principalmente se for uma mãe de primeira viagem. É normal que ela se desespere, fique ansiosa, irritada, chateada, sinta rejeitada. Tem um monte, né, uma variação de coisas que essa mãe pode sentir. O corpo dela vai mostrar isso. Então, a mãe ansiosa vai fazer uma coisa diferente com o bebê. Uma mãe triste vai fazer uma coisa diferente, independente do, né, de não tem nada a ver com ser uma boa ou uma má mãe. Gostar ou não da criança. Absolutamente, mas tem a ver com ela é uma pessoa também.
né? Então, quer dizer, aí pode ser bom, então o jeito como ela acaba pegando o bebê, o jeito como ela se comporta com o bebê, como ela fala com o bebê, transmite alguma dose de ansiedade e o bebê percebe. Eu acho que esse percebe, na verdade, a mãe pega de uma forma mais brusca, né, fica mudando de posição porque não sabe o que fazer com o bebê. A voz fica diferente, tudo, né? A gente nem percebe, nem se percebe mudando de atitude pela ansiedade. A mãe não percebe isso, que ela pega de uma forma diferente, nada disso, né? Mas eu acho que tirar um pouco essa mística que tem em torno, né, da amamentação como a culpada, porque é isso, o fato é que é muito mais complexo do que simplesmente colocar um bebê para mamar. Envolve muitas coisas, né, da feminilidade, o corpo da mulher, como que aquele bebê se comporta. Então, sim, a gente pode pensar que aquilo fez parte de uma cadeia, né, aí de questões envolvendo alimentação, mas certamente não é justo culpar só a mãe. Não é justo. Não. O Juan fala que ele sempre teve fixação por brócolis. Outro dia eu vi uma propaganda de um menino com um pé de brócolis, assim, colocando na boca, mas com gosto. Eu achei tão bonitinho aquilo. Ele fala, alguma técnica para aumentar o Amaral, Ria Amaral, um beijo pra você. Pergunta o seguinte, alguma técnica, você conhece também? Meu marido. Um beijo muito especial pra você. Ele pergunta o seguinte, se há alguma técnica para aumentar a variação da alimentação de uma criança, dela ter a curiosidade de vários sabores. É o Ria Amaral que está perguntando isso. Ri, tem várias técnicas que a gente pode fazer. Então, assim, desde introduzindo bem aos pouquinhos, misturado a outros alimentos que a criança gosta. Então, né, não ter aquela atitude muito incisiva, não, agora você vai precisar comer cenoura. Então, colocar um pouquinho de cenoura no macarrão, introduzindo muito aos poucos. Às vezes, colocar essa variedade de forma lúdica, né? Então, na história das cores, de nossa, como o teu prato está colorido, vamos ver que cores a mais você consegue colocar. Até de alguma maneira, fazer um jogo com a criança, né? Então, assim, vamos fazer uma brincadeira de todos os dias a gente tem que experimentar uma coisa diferente, né? Algumas crianças funcionam muito com desafio, né? Principalmente as crianças mais competitivas curtem isso. Quero só ver se você consegue colocar mais um item na sua alimentação. Os meninos adoram, né? Adoram. Homens adoram. Se a criança tá muito ansiosa e, né, a própria já tem uma coisa de competição com o irmão, é pior, né? Mas se é uma criança que não tem essa história de comparação com a comida, mas é um desafio dela com ela mesma, aí pode ser muito legal. É lógico. É bem interessante, né? Como enfim, estamos falando de comportamental, né? É isso, como o comportamento, como nossas atitudes podem, sem a gente muitas vezes ter consciência dessas atitudes, influenciar tanto, né, na vida de uma criança, ou tanto na educação de uma criança. Então, por exemplo, quando você estava falando de colocar cenoura no macarrão, eu pensei, eu vejo muitos pais que não comem o que querem que os filhos comam. Eu acho assim, né, é a primeira coisa. Como assim você quer que teu filho coma uma coisa porque é saudável e você não come? Direto. E isso acontece também muito, que eu percebo com casais, e eu atendo muito casal. O que acontece? Sempre tem filhos, sempre tem uma determinada discussão em relação ao comer. Comer é uma questão importante, que a gente faz várias vezes, em família, né? Então, obviamente, sempre aparece uma questão ali. E com o comer dos filhos. O casal, se ele não está muito bem alinhado, vira uma confusão a alimentação, porque assim, mãe que come de forma saudável, pai que come só tranqueira. Exato. O que faz com a criança? Pois eu acho que isso entra como qualquer outra, né, divergência, e que o casal tem que ter um consenso em off, tá certo? Sem expor para a criança, e ter um uníssono para a criança. Eles têm que falar uma mesma língua. É claro que é importante, é saudável a criança ver, ok, meu pai é louco por doce, minha mãe já não gosta tanto, né?
Tudo bem. Ah, meu pai come todos os tipos de fruta, minha mãe não come tanto, isso não é um problema. Agora, por exemplo, né, um pai dizer, você precisa experimentar de tudo, e a mãe não experimenta nada e, de repente, repreende o pai quando o pai coloca isso para o filho. Aí a gente tem um problemão, a criança saca isso, muitas vezes ela joga em cima dessa divergência. Então a minha sugestão, o que eu tenho proposto para os pais sempre, e aí tanto os pais das crianças quanto quando o pai é meu cliente, né, o adulto, tem coisas que elas precisam ser decididas longe da criança, né, e daí jamais desautorizar o outro na frente da criança. É interessante porque assim, às vezes eles até combinam, né, já escutei algumas histórias do tipo, eles combinam, mas inevitavelmente eles fazem caretas um pro outro, né? É tão engraçado, porque aí você vê, né? Aí a criança não quer comer aquilo, o pai fala, não, deixa. Ou não, tem que comer. Faz assim pra mãe, né? Não, tem que comer. Quer dizer... E achando que a criança não tá percebendo. Não percebe? Achando que a criança não percebe nada. E se vocês pegarem na memória, vocês vão lembrar de cenas em que vocês viram, né? Isso é uma coisa que geralmente as pessoas ficam com uma memória da divergência entre os pais, muito mais até do que brigas. Enfim, várias razões para isso, mas a gente não precisa entrar no tema, né? Que é o tema psicológico das razões para isso, o não dito, né? Vamos começar a falar do não dito. Outra questão. A Fê fala o seguinte: eu não comia salada direito. Minha mãe pedia para eu fazer formas com a comida, que interessante. Fazia uma nuvem com alface, fazia carinha com cenoura, pepino, etc. Acho que foi por isso que eu virei maquiadora, com certeza, né? Excelente. Estimulou a criatividade dela. Excelente. Podia ter virado chefe de cozinha, podia ter virado arquiteta, virou maquiadora. Tudo que usasse a criatividade, podia, né? E as cores. E as cores. Ela fala o seguinte, ela pergunta o seguinte, a Fê: existe uma idade segura para apresentar o doce ou comida não saudável para uma criança? Que excelente pergunta, Dinha! Excelente pergunta. Olha, eu vou dar uma resposta que ela é de psicóloga, ela não é de pediatra. Então eu acho que assim, né, alguém de repente está assistindo, tem criança pequena, eu acho que a melhor pessoa para responder isso é o pediatra, né? Então, como é que a criança absorve o doce, quais são os problemas para os dentes, enfim. Em termos psicológicos, quando a criança começa a frequentar situações sociais nos quais vai ser oferecido para ela vai numa festinha, ela vai ver as outras crianças comendo brigadeiro, bolo, coxinha, coisas, vamos dizer, não saudáveis, né? Vão oferecer para ela, é um momento no qual, se os pais não apresentam de um jeito tranquilo, isso aqui você pode comer, é uma delícia, mas não pode se empanturrar, a criança muitas vezes daí vai com aquela novidade na situação social e daí ela faz, né, quer dizer, vai com toda a sede ao pote. Então acho que tem a ver um pouco com esse momento que a criança começa a frequentar festinhas, situações sociais. Antes disso, melhor não, né? Agora outras coisas, por exemplo, refrigerante, acho que quanto mais conseguir adiar, melhor. Claro. Uma hora vai ser inevitável. Claro, sim, até em festa de criança hoje em dia você tem muitas outras coisas além de refrigerante. Não tem necessidade de dar refrigerante, né? A Fê fala que essa pergunta foi do Léo, então vamos dar as honras e os méritos para quem deve, né? Para a pessoa que fez a pergunta. Léo, obrigada pela pergunta, excelente a sua pergunta. Na verdade, assim, introduzem o doce na gente, né? Colocam o doce na boca da criança e depois tiram. É isso que acontece. Você sabe bem disso, né? Exato. A gente passa por tantas coisas, tem que comer, depois privação, não pode comer. É interessante isso, eu tive uma experiência pessoal e eu acho que muita gente teve também. Eu fui uma criança inapetente e muito magra por muito tempo. Isso na adolescência virou e eu sou hoje uma pessoa que gosta de comer, valoriza, enfim. Eu demorei muito tempo para perceber que eu estava acima do peso, quando eu estive acima do peso, porque a marca era tanto magrela,
muito magra, não come, que a autoimagem ficou fixa como uma pessoa que não come, magra, ou se comer não vai engordar. Então essa é uma outra coisa, né? Quer dizer, esse tem que comer, tem que comer, tem que comer, você é magra, você é magra, você é magra, quer dizer, muitas vezes cria uma autoimagem que depois as coisas vão mudando e ela continua achando que ela é gordinha, que ela é magra, que ela é nesse magra. caso magra. É. Eu pensei, falei gordinha, foi um ato falho, porque eu tinha uma autoimagem de gordinha, porque na adolescência eu não era, eu me achava. Só que eu continuei me achando, demorou pra eu perceber, ao contrário disso, perceber que não, né, não era gordinha. É interessante, né? É o oposto. É o oposto, exatamente o oposto. O Juan falou o seguinte: minha irmã tinha problemas para comer. Eu fui ler, né, Juan, a sua pergunta, já vou ler. Aí eu li o Léo falando, boa, pilha, boa. Beijo, meu amor. Minha irmã tinha problemas para comer. Com 4 meses, meteu a mão no prato de carne na panela do meu irmão. Pôs a boca, a mão e lambeu o molho da carne. Que problemas para comer? Não entendi, né? Minha irmã tinha problemas para comer, com 4 meses, pôs a mão no prato de carne. Ela queimou a mão. Pegou a carne, pôs na boca e comeu. Ela se queimou. Com 4 meses. É isso? Com 4 meses, Juan? Como ela pegou carne da panela? Enfim. Minha mãe ficou assustada, mas o pediatra liberou e ela começou a dar caldinhos a ela com 4 meses. Quer dizer, ela devia ser louca por carne. 4 meses. Tem certeza, Juan? 4 meses é muito estranho a criança ter essa... 4 meses é só leite. É só leite, nem fruta. Assim, pelo que eu entendi, ela pegou sem querer, mas pode ser, né? Pegou do prato do irmão, segundo ele, e pôs na boca. Também tem uma tradução dos pais aí, né, Juan? Quando vê a criança comendo uma coisa... com tanta vontade, de repente acha que a criança não come nada, resolve comprar aquela coisa ou dar aquela coisa de alguma outra forma para a criança, como sua mãe dava caldinho de carne. Às vezes é só uma tradução dos pais isso, né? Nossa, essa criança precisa de carne. 4 meses? Talvez não, nem caldinho. Talvez não, porque o caldo de carne tem sódio pra caramba, né? Não sei o quanto que o aparelho digestivo da criança tá preparado também. Isso tudo é memória. Pode ser que tivesse sido mais velha do que 4 meses. Enfim. Agora, isso é um risco dos pais. Muitas vezes eu percebo isso bastante no consultório. Os pais percebem, meu filho come isso. E aí eles, né, vão com tudo naquele alimento. Pelo menos come isso, né? Vira isso, pelo menos come isso. Então, já come maçã, que pelo menos come maçã. Taca a maçã, e daí a criança fica com prisão de ventre, né? Porque qualquer alimento em excesso vai ter algum tipo de problema. Não tá bem alimentada, porque tá comendo, né? Tá faltando nutriente. Lógico, não tá nada alimentada. Não tá nada alimentado. Mas isso eu vejo bastante também. Eu tinha uma amiga de infância. Tenho uma amiga de infância, Lu, e ela não comia nada, ela só comia misto quente. Só comia misto quente, mas só comia misto quente mesmo. Ela passava dias sem comer se não fosse misto quente. Caramba. A mãe dava. Mas anos dava. Ou então, por exemplo, eu conheço um caso de um menino que a mãe, ele só queria sopa, ele não queria passar para o alimento sólido. Ele ficou na sopa. Bom, e aí ele deixou de desenvolver um monte de coisas em termos dentários, em termos até do aparelho digestivo, que difícil. E mais, na vida adulta, ele foi se tornando uma pessoa muito fóbica. Fóbico socialmente, porque não dá, né? Pede sopa em todo lugar que vai, nem todo lugar tem sopa. Bem estranho. Estranho não, né? E a mãe alimenta isso até hoje. Ele tem 30 e poucos anos. Pois é. Bem difícil. Uma pergunta minha. Tá. Você acha que esse comportamento da criança só querer um tipo de alimento é um tipo de mimo só? Porque assim, não existiria, eu imagino que não existiria nenhuma razão para a criança só gostar de um tipo de alimento, a não ser uma falta de educação alimentar. Então, é assim, quando a gente fala em mimo, a gente está falando, bom, essa criança quis aquilo, os pais perceberam que aquilo deu certo, ela faz a maior birra e ela consegue comer sempre aquilo, né?
Em muitos casos, sim, né? A criança, ela aprende rapidamente, ela lê o ambiente familiar, ela percebe que se ela cospe os outros alimentos, se ela dá escândalo, se ela chora, se ela vomita, ela consegue, e aí, vamos dizer, uma birra, né? Em alguns casos, acaba tendo a criança... Pode ter algumas... Então, assim, ela pega uma repugnância de uma consistência, por exemplo, de um alimento, né? Ou do cheiro de determinados alimentos. E daí ela realmente não consegue. Aí esses alimentos vão pareando, vão se associando a outros alimentos, né? Então, assim, o tomate, ela não curte muito o cheiro, aí aquele tomate estava no macarrão, aí experimentou junto, o macarrão já não serve mais. Como o macarrão, muitas vezes servido macarrão, a bolonhesa, a carne moída também não serve, e muitas vezes ela vai ampliando, vai espalhando. E daí fica com aqueles alimentos que ela topa comer, né? E de fato ela tem um sofrimento, ela, né, olha, tem crianças que chegam a tentar e vomitar. Então aí a gente não está falando de uma birra, né? A gente está falando de um quadro de ansiedade em relação ao alimento. Ou ao grupo de alimentos. É completamente diferente. Eu não sei nem como fazer, tem várias perguntas aqui, nosso tempo tá acabando. Mas eu vou fazer óbvio que eu vou fazer da minha Dinha. E o tal dos danoninhos nos intervalos das refeições? Quando a criança não quer comer durante as refeições, é indicado não dar mais nada para completar a alimentação. Ótimo, na nossa época era muito danoninho o negócio, né? Que valia por um bifinho. Que valia por um bifinho. O Ri Amaral fala o seguinte: meu primo só comia bobagem, batata e esfirra, e deixaram. Até hoje ele só come isso, nada de salada. Ele parece ter uns 10 anos a mais do que tem, certamente, né? Pois é, então as duas perguntas vão juntas, né? Veja, danoninho, Doritos, salgadinho, esfirra, McDonald's, etc. É óbvio, se a criança estiver disponível, ela tende a preferir. São raras as crianças que preferem os alimentos saudáveis. Então veja, é difícil muitas vezes para os pais, mas se eles assumem, olha, o que temos hoje é isso. Se você não comer, você vai esperar a próxima refeição. Se você estiver com fome, é isso que você tem disponível. Alguma hora essa criança vai precisar comer. E não se trata de crueldade, né, jogo, não é isso. É ensinar para a criança que, para a fome, a gente usa alimentos, né, e alimentos que contêm nutrientes. E aí sim precisa esperar e saber frustrar a criança. O danoninho, por exemplo, Fê, assim, ele é ótimo, pode ser uma super fonte de alimentos, só que é um alimento fácil de gostar, pela consistência, pela cor, pelo cheiro, pela embalagem, e aí a gente tem uma chance da criança ficar restrita àquele alimento. Então o que acontece, né? O que a gente precisa fazer? Aquele danoninho pode servir como prêmio, né? Então ela come e aí depois ela pode escolher o danoninho, nunca como um substituto, porque aí muitas vezes é um caminho sem volta, como é o caso do primo do Ri. E que depois na vida adulta é muito difícil isso se reverter, a menos que tenha uma questão de saúde que o médico fala, ou você muda ou você muda. Aí, às vezes... Às vezes, né? Joana, foi um grande prazer ter você aqui na Divã. Eu já tô pensando no próximo assunto que a gente vai falar, porque essa 1 hora não deu pra nada. Não tô vendo a Fê aqui, não tô vendo o Léo, não tô vendo o Ri, né? Pois é. A gente só marcar uma outra sexta-feira com menos trânsito em São Paulo, pra vocês virem aqui. Pois é. Muito obrigada pela sua participação no programa, adorei. Obrigada, Renata, super obrigada pelo convite, também o Renato. Eu fiz a agenda dele uma loucura, mudei, desmudei, então agradecer ele também. Posso mandar um beijo? Pode mandar todos que você quiser. Não é que eu esqueci de incluir, mas eu queria mandar um beijo especial para minha irmã, que está esperando meu sobrinho, o Léo. Um beijo especial e que ela use essas conversas que a gente teve agora a favor Vai chamar Léo também? Vai chamar Léo, Leonardo, que lindo. Pro pequenininho. Como é o nome da sua irmã? Beatriz. Bia, beijo pra você. Ela é psicóloga também? É jornalista. É jornalista? Eu dei aqui o Twitter do Núcleo Paradigma pra vocês, né? Tô escrevendo pra vocês, vou acabar de escrever no final do programa, @Núcleo Paradigma.
página no Face do Núcleo Paradigma. Núcleo Paradigma. Núcleo Paradigma. E vocês podem fazer suas perguntas lá, quem não conseguiu fazer pergunta aqui. E a Joana volta em breve, fiquem tranquilos. Volta? Ótimo. Obrigada pela sua presença. Obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada, Karina, Tuyama. Um beijo pra você, querida. O look vai inteiro no Twitter agora, depois do programa. Vamos tirar uma foto aqui juntas, eu e a Joana. Um beijo muito especial pra todos vocês, meus internautas queridos que assistiram o programa hoje. O Web Divan volta sexta-feira que vem, às 21 horas.